jogador que não tem relevância nenhuma dentro do elenco, contratado na janela, que é um jogador... Pô, tirou o Juninho como merda, né? Vambora, nação, saudações rubro-negras, mais um vídeo no canal. E ontem teve o sorteio da Copa do Brasil, teve o sorteio também da Libertadores. Flamengo pegou o Internacional, Flamengo pegou o Atlético Mineiro. A mídia paulista puxando muito saco, mas também tem muita informação. Então assiste o vídeo até o final, imagens aí do programa Sport News do Sport TV e vambora. O time do Atlético deveria ter condição de enfrentar melhor o time do Flamengo. Se você olhar o elenco do Atlético, se você olhar o técnico que o Atlético tem, técnico conhecedor de futebol brasileiro, técnico com várias alternativas táticas, com boas ideias, tem alguns problemas de administração de grupo às vezes, mas assim, um bom técnico com um bom elenco deveria estar em condição de enfrentar o Flamengo. Vai estar? Deveria. Depende do que o Flamengo for desenvolver também nesse período de Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que até em relação a prioridades na temporada também. E do que o Flamengo, principalmente do que o Atlético pode melhorar, mas do que o Flamengo isso, das prioridades do Flamengo, né? Vocês sabem o que vai atrapalhar tudo isso depois? Principalmente para quem está na Libertadores, a Libertadores é a Libertadores. Para quem está na Copa Sul-Americana e tem que disputar playoff de Copa Sul-Americana, não é o caso do Flamengo. E o Bahia já sabe que se passar o playoff vai pegar o Fluminense. De novo. Ainda tem. Então, ainda tem. Duas datas a mais no calendário e ainda tem isso, né? Isso, Com um caminho atrapalhado por encontros entre times brasileiros que são sempre equilibrados. Vamos começar falando então das competições continentais. Ontem também foi dito sorteio, né, para a gente saber o chaveamento das oitavas em diante da Sul-Americana e também da Libertadores. Vamos de Libertadores, então, com o chaveamento, que também tem encontro entre brasileiros. Mas olha só, já tudo definido até a decisão. É bonito de ver, isso é legal de ver. De um lado, Atlético Nacional contra São Paulo, e aí Botafogo, quem passar desse confronto, pega Botafogo ou LDU, Libertad e River Plate, Universitário e Palmeiras, e aí a gente está vendo, né, os times abaixo são os times que avançaram como líderes dos grupos, então fazem os segundos jogos como mandantes. Fortaleza e Vélez Sarsfield, Peñarol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes, Flamengo e Internacional. Eu quero ver a cara da Mariana Fontes se o Peñarol estiver na semifinal de novo. Só quero ver porque ela acha o Peñarol assim, a baba da baba do futebol sul-americano. Assim, Peñarol não passa do Racing. Às vezes a camisa do Peñarol joga sozinha. As babinhas estão do lado esquerdo da chave? Olha, eu acho que o Atlético Nacional fez uma boa fase de grupos, por exemplo. Eu acho que não é um confronto... Não, lá embaixo. Não, Universitário... Acho que o Universitário... Então, mas acho que os brasileiros, o Palmeiras teve... Mas essas quartas de final, assim, tudo dando certo, Palmeiras e River. Exato. Isso que eu aí realmente você consegue ver um caminho. O Palmeiras foi o brasileiro que pegou, na minha visão, nas oitavas, o confronto mais tranquilo. Mas nas quartas pode complicar. Não, eu acho até que o lado do Palmeiras, depois que passar pelo Universitário, vai passar pelo Universitário, começa a ficar bem complicado. Sim. Porque vai enfrentar ou um time brasileiro, ou LDU, que tem altitude, ou o Atlético Nacional, que é um bom time. Sim. Não é ruim, não. Então, assim, vai ter um caminho, River Plate, provavelmente, e depois vai ter uma semifinal que tem muita chance de ser contra um time brasileiro, pode ser um clássico contra o São Paulo, pode ser um enfrentamento contra o Botafogo, que se cria uma rivalidade nos últimos tempos, pode ter altitude com a LDU. Então, assim, a gente brincou com da questão do sorteio. O primeiro sorteio favorece o Palmeiras. Sim. O caminho, ele não é tão fácil. Só que é Libertadores, exatamente. Do outro lado, nenhum caminho. O caminho também. Do outro lado, eu diria que os caminhos, inclusive, eles já são difíceis. Por isso que o sorteio favorece o Palmeiras. Porque os caminhos todos são difíceis desde o começo. O caminho do Palmeiras tem uma, digamos, só nessa fase, nas oitavas. Exato. Né? Nessa fase tem uma tranquilidade maior. É por aí, né? Outro campeonato que também a gente destaca, que daqui a algum tempo vai acontecer, né? Então as oitavas são nas semanas dos dias 13 e 20 de agosto. O tempo até lá é maior ainda, né, Joana? Mas isso, quando a gente bate o olho... Outro momento, pois é. Exato, falta muito tempo. Mas assim, a gente não consegue imaginar... a gente consegue imaginar os times brasileiros. Vocês acham que o Universitário vai melhorar muito? Não, eu acho que esse confronto é o que eu ia ponderar das oitavas. Eu acho que nas oitavas... o Palmeiras tem uma vida tranquila.
pelo que o Universitário mostra nos últimos anos e até nessa fase de grupos da Libertadores, e como o Palmeiras também na Libertadores cresce em momentos como esse. E aí os outros brasileiros, acho que o Fortaleza a gente coloca com um confronto contra o Vélez, que também não vive bom momento, mas o próprio Fortaleza precisa reagir, precisa evoluir muito nessa temporada para que possa ter chance de seguir em frente na Libertadores. E aí os outros todos, Joana, pelo menos é o meu entendimento. Flamengo e Internacional. Se esse jogo acontecesse hoje, dava para apontar um Flamengo com leve favoritismo, por mais que o Inter decida no Beira-Rio. Pô, leve favoritismo é brincadeira, irmão. Na moral, o que é engraçado é que quando o Flamengo vence por 5-0 o Fortaleza tá com problema, o Fortaleza tá passando crise, o Fortaleza é o pior time do mundo. Mas se fosse o Palmeiras que vencesse o Fortaleza por 5-0, o Palmeiras seria o melhor time do mundo. E iriam exaltar ainda o trabalho do Vojvoda, falando, não, o Vojvoda fez um trabalho defensivo impressionante, mas é o Palmeiras, né? É o Palmeiras que fez 5-0, né? Não tem como contestar o trabalho do Abel. É bizarro isso daqui, mano, como que eles conseguem mudar, como que o futebol é muito subjetivo dependendo da pessoa que tá comentando, né? O Inter é mandante do jogo da volta. O Inter foi o primeiro e pega o Flamengo. E o Flamengo, vale lembrar, não contará com a Arrascaeta no primeiro jogo no Maracanã, que está suspenso. Já é um desfalque, né, muito sentido, acho que um dos principais jogadores do futebol brasileiro. E aí do outro lado, lá em cima, né, quando a gente vê o chaveamento, o São Paulo, o de hoje, todo desmontado por conta dos desfalques, enfrenta um Atlético Nacional que fez jogo duro contra os brasileiros no Grupo da Morte. O Botafogo, que também está se desmontando, e aí a gente vai ter que aguardar como vai ser essa atuação na janela, qual vai ser esse time do Botafogo, enfrenta a LDU, que decide como mandante também jogando na altitude. Então a vida para os outros complicou desde as oitavas. Não, essa pausa vai mudar muita coisa. O próprio São Paulo hoje, ele tem uma dificuldade com 11 caras no departamento médico. Ele já não vai ter essa realidade. Então, quando esse jogo da Libertadores acontecer, é outro time, são outras opções para o Zubeldia, talvez outros problemas para resolver. Exato, mas, enfim... em tese, né, a gente acredita que depois da volta, da pausa da Copa do Mundo de Clubes, ele vai ter todo mundo. Ele vai ter o Oscar, ele vai ter o Lucas, o Ferreirinha, que está machucado também. Ele vai ter todo mundo, ele vai conseguir escolher melhor. Mas foi importante para ele, passou por essa dificuldade e ele encontrou soluções na base. Ele foi obrigado, é verdade, mas ele teve que encontrar essas soluções. E hoje ele consegue formar um elenco, tem opções no banco de reservas. Lá atrás, no começo do ano, não tinha esse mesmo conforto, né? Ele tinha um time titular. O sistema de jogo, né, que se imaginava, ele teve que desmontar, né, que era o quarteto mágico do São Paulo, com o Luciano, com o Lucas, com o Oscar e com o Caleri. Ele não tem mais, porque ele não tem o Caleri pro resto do ano. Então, ele vai ter quase todos, com exceção do Caleri, que é uma lesão, uma cirurgia muito mais séria, então não vai estar à disposição pro resto da temporada. Ele vai ter todo mundo e vai ter um elenco mais completo e com mais tranquilidade para trabalhar. Por isso que eu falo, é difícil você prevê, você só pode imaginar como que os times vão aproveitar esse tempo. E o próprio Internacional. O Internacional começa o ano vencendo o Campeonato Gaúcho, a gente colocando o Internacional pela arrancada, pelo ano de 2024 incrível que fez, né? O trabalho do Roger Machado de recuperação no Campeonato Brasileiro. Esse ano já está um pouco mais difícil, tem uma oscilação maior. Então, esse tempo que o Roger vai ter para trabalhar vai ser essencial, né, para recuperar os jogadores mentalmente, fisicamente. Então, por isso que é muito difícil. E o Flamengo vai estar voltando de Mundial, que a gente não sabe como que vai bater, né, o resultado desse Mundial para o Flamengo. Se o resultado vai ser bom, se vai ser ruim. Agora, eu acho que para o Flamengo gosta de jogo grande, né? Até por isso que derrapa nos jogos contra os pequenos da Libertadores. Então, eu acho que a expectativa é grande para o Flamengo. Tem um elenco com uma base formada há algum tempo, um trabalho fantástico do Felipe Luiz em pouco tempo, né, ganhando tudo que ele disputa, mas eu acho que tem que ver como que vai bater, difícil, né, e se vai perder jogadores nesse meio do caminho. Eu acho que a grande questão é essa também, porque até acontecer o jogo, o elenco pode ser modificado sensivelmente para esses duelos. Então a gente só fica avaliando o momento hoje, projetando, mas é bem difícil realmente. Ah, que isso, que bem difícil aqui, pô. Tu acha que o Flamengo hoje, a diretoria do Flamengo, enfim, o time encaixado, a filosofia de trabalho funcionando, você acha que o Flamengo hoje vai mudar o time? Muito pelo contrário. A questão vai chegar muito mais reforços do que propriamente sair. Sair sim, pode ser que saia 1, 2, 3, mas não vai ser do elenco principal
do time principal. Não creio que o Flamengo hoje vai desmantelar o time e vai fazer o quê? Vai disputar o quê? É diferente de, por exemplo, do exemplo do Botafogo. O Botafogo hoje tá vendendo praticamente fechado aí 3 dos jogadores mais importantes do elenco, mas é porque é uma SAF que ainda por cima é uma holding, né? Então, hoje lá o John Textor, ele pega o jogador, vamos dizer assim, da base e coloca pra jogar no Botafogo, o cara começa a valorizar e ele no próximo ano vende mais caro. Ok, não é o caso do Flamengo. Então, você falar que hoje, vai depender do Mundial, não vai depender do Mundial, irmão. O Flamengo é muito mais superior, tem muito mais time do que o Internacional e ponto. Agora, ficar puxando sardinha pros dois lados é brincadeira, pô. O Flamengo Faltam não tem... 2 meses e 10 dias. É muita Mas o Flamengo não coisa. tem muita previsão de perder jogadores. Pode trocar jogadores. Vai trazer o Jorginho, né? Então, tá chegando o Jorginho pro Mundial também. Pode ser que faça alguma modificação de jogador de peças que o Flamengo acredita que não estão rendendo tão bem e ir ao mercado para substituir essas peças. O Flamengo sai tudo muito suave, né, Lofredo? Você vê que a janela do Flamengo de começo de ano, ela praticamente não existiu. O Flamengo contratou o Juninho, que é o reserva do reserva. Com o Pedro ainda lesionado, né? Voltando de uma lesão grave. Ele já tinha dificuldade de ser titular sem o Pedro voltar. Já tinha dificuldade de ser reserva sem o Pedro voltar. Com o Pedro voltando, é a reserva do reserva. Então contratou... O próprio Pedro está sendo reserva nos últimos jogos, né? Então, a primeira opção não é o teu Pedro. Aí o Pedro volta e depois, se o jogo tiver decidido, aí entra o Juninho. Então, um jogador que não tem relevância nenhuma dentro do elenco, contratado na janela. E o Danilo, que é um jogador... Pô, tirou o Juninho como merda, né? que traz experiência para o grupo, pode jogar como zagueiro, está na seleção brasileira com uma função híbrida, né? Porque se você for olhar, tem 4 zagueiros convocados e o Danilo, 2 laterais direitos convocados e o Danilo. Então, é muito mais um jogador ali que acrescenta para o elenco, porque dá possibilidades e experiência. E só isso. Então, o Flamengo agora traz o Jorginho. O Flamengo vai voltar no mesmo nível. O Palmeiras perde jogadores. Perde o Estevão e pode perder o Richard Rios. E vamos ver como vai ser o nível de exibição do Palmeiras. Porque esse é um dos perigos também da Copa do Mundo de Clubes. Você levar um jogador lá e ele arrebentar e aí, olha... O mundo inteiro fica de olho. O mundo inteiro tá vendo, né? Você tem que torcer para que isso aconteça. Depois você vê o que faz. Exatamente. Vamos colocar rapidinho, só de novo, o chaveamento da Libertadores, para a gente falar mais desse confronto brasileiro entre Flamengo e Internacional, para eu já emendar com uma pergunta. Vocês acham que a chance de uma final brasileira está reduzida por conta desse enfrentamento logo nas oitavas entre Flamengo e Internacional, e um lado da chave fica praticamente só com uma esperança, que claro, Fortaleza hoje ele é azarão nessa competição. Bom, que reduz a gente já sabe que um vai cair, né? Então, mas da forma da matemática, isso, da probabilidade. De um lado demais. De um lado vão ficar 3 estrangeiros e um brasileiro. Do outro lado vão ficar 3 brasileiros e um estrangeiro. Certo? Podem ficar, né? Fazendo essa projeção. Podem ficar 3 estrangeiros. De um lado, é garantido, vai ficar um brasileiro e 3 estrangeiros. Não, outro garantido não, porque tem o Fortaleza. Verdade. Então, pode até ser 2. Mas acho que o Fortaleza não tá deixando a gente muito animado, né? Não sei, mas aí quando de chegar novo, lá... tem esse tempo aí para trabalhar. E é exatamente isso que o Fortaleza tá apostando, né? Porque o Fortaleza... Ao contrário do que faria qualquer clube do futebol brasileiro, e também pelo lastro que o técnico construiu, não vai demitir seu técnico para contratar outro para aproveitar a pausa para treinar com esse outro técnico. Fortaleza vai, e já foi dito, fazer a manutenção do técnico, tendo esperanças de que o técnico, porque já fez isso, vai fazer uns ajustes de elenco e vai voltar com um novo trabalho feito pelo mesmo técnico, que é um técnico de confiança do clube, técnico com o histórico construído do clube. Então, isso gera uma expectativa. Por isso que, assim, quando eu falo, vai ter a pausa para trabalhar. Vai ter gente que vai voltar bem da pausa e vai ter gente que vai voltar mal. Alguém vai ter que perder depois da pausa. Exatamente. No Campeonato Brasileiro vai ter da primeira até a 20ª posição. Elas vão ser ocupadas por alguém. Então, alguém vai trabalhar
pior, alguém vai trabalhar melhor. Não só por conta do seu trabalho, o futebol tem muitas variáveis, né? Então, não, e muda em uma semana. Então o trabalho, às vezes, pode ser um trabalho bem executado, mas que não consegue acontecer. O trabalho que eu digo bem executado é treinos bem dados, né? Ideias de estratégias que combinam com os seus jogadores, jogadores colocados na posição certa, assim, mágica, né? O volante jogando de volante, o jogador que tem pé esquerdo jogando ali no meio campo, na meia esquerda e não na meia direita, coisas assim, coisas simples. O lateral direito jogando de lateral direito, não o zagueiro jogando de lateral direito. Depende, assim, tem não, às vezes precisa, certo, às vezes precisa, às vezes precisa, não vai ser, mas assim, o básico é você não inventar posição para jogador, né? O centroavante, o centroavante que já é meio ruim com o centroavante, tirar, colocar ele para atacar na ponta direita, enfim. Já te falei que ele se descreve assim, tá? Eu sei, não, eu descreveria de outra maneira, Joana. Eu descreveria que nem na direita, nem na esquerda, ele fala que nem joga nas no duas. Centro. Fala que joga nas duas, tá? Ele joga nas duas. Lá na terceira divisão da Espanha. De quem você tá falando. Héctor Hernández. Agora sim. Héctor Hernández. Lá na terceira divisão da Espanha, na segunda de Portugal, talvez ele jogue. Mas aqui no Corinthians, não deu nem certo, na direita, nem no centro, nem na esquerda. Mas, enfim, se você desenvolver um trabalho, às vezes você faz tudo certinho mesmo. Mas aquilo não acontece por diversas circunstâncias. Inclusive, a gente está falando do Corinthians, o Corinthians pode não acontecer porque o Corinthians está feito para não acontecer. O Corinthians não tem presidente. Então, como é que você vai trabalhar direito num lugar desse? Né? É uma bagunça. Né? Então, vai ter time que vai conseguir e vai ter time que, mesmo trabalhando direito, não vai conseguir. Eu acho que o Fortaleza vai conseguir. Até porque mata-mata é outro esquema. É isso. É outro esquema. Por isso que a gente falava ontem da preocupação do torcedor em relação ao rendimento do Palmeiras. Porque nos jogos grandes a resposta não foi a esperada. No mata-mata não dá tempo, né? Não perdoa. Então, acho que a preocupação é essa. A gente sabe que num campeonato de tiro longo, o Palmeiras já provou que está sempre brigando. Mas e no mata-mata? Como é que vai ser a resposta? Então, é sobre isso, no final das contas. Tomara que o Fortaleza consiga se reestruturar, né? Tem mais um jogo agora do Campeonato Brasileiro antes da pausa. Vai ter um bom tempo aí para o Vojvoda conseguir. O que a gente ouviu dos jogadores de estar numa estafa mental também. Então vai ser importante esse tempo não só para treinar, mas para os jogadores também tirarem um pouco esse peso, essa ansiedade que está muito visível durante os últimos jogos. E a gente falou desse confronto brasileiro, né, Internacional e Flamengo, que é do mesmo lado da chave do Fortaleza. A gente vai ter uma sequência, algo que acontece com frequência também no futebol brasileiro, né? Os encontros no mata-mata e no meio deles tem um encontro de campeonato brasileiro. Eu estava pensando nisso. Mas Internacional por exemplo... e Flamengo, uma maratona, uma trilogia. Sempre acontece. A gente está vendo aí, né, na Libertadores, na semana do dia 13 de agosto, o Flamengo joga em casa, abre esse confronto das oitavas de final no Maracanã. Parece que o sorteio procura isso. É isso. No brasileiro, no dia 16 de agosto, o Inter joga no Beira-Rio, assim como no dia 20, por esse jogo da volta da Libertadores. Então, uma semana ali onde os treinadores, né, Roger Machado, Felipe Luiz, vão só precisa estudar, só precisa estudar isso. Aconteceu ano passado com o Palmeiras e Flamengo, né? Sim. Também teve uma sequência, acho, uns 3 jogos seguidos. E aí esse jogo foi inclusive o Internacional e Flamengo, né? O Flamengo e Inter, o jogo de abertura, né, para essas duas equipes no Brasileiro. Então, esse é o primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. Foi 1-1 essa partida no Maracanã. O Internacional conseguiu um bom resultado, mas é isso. Nas últimas semanas e nas últimas rodadas não vem entregando tanto a equipe do Roger Machado. A mídia já sabe que o Internacional, a verdade é essa, já sabe que o Internacional não está entregando há um bom tempo, né? E o Flamengo com a regularidade comum. O problema é, eles não aceitam. Eles não conseguem admitir que o Flamengo hoje é um time estruturado, é um time com um bom treinador, é um time que realmente é 11 dentro de campo. O Corinthians nem presidente tem, né? O Palmeiras perdeu pro Flamengo, né? Perdeu pra gente, perdeu também aí pro Cruzeiro, mas o Palmeiras está estruturado, o Palmeiras é o Palmeiras, enfim. É a mídia paulista, eu quero muito saber a tua opinião. Comenta aqui. Flamengo na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, Flamengo aí nas oitavas contra o Internacional. Qual é o teu palpite? Deixa aqui embaixo, o teu comentário também é muito importante. Se você me assistiu até o final, muito obrigado pela tua presença. Não vá embora sem deixar o teu like e sem se inscrever também. Saudações rubro-negras, fui!